O seu cérebro, ele não busca prosperidade. Ele busca segurança. Isso tudo não acontece porque você é incapaz. Acontece porque o cérebro prefere o sofrimento conhecido da escassez do que o risco do desconhecido na abundância. Sucesso é algo que você atrai, não algo que você persegue. Você já deve ter ouvido falar essa frase do Mário Quintana. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do seu jardim para que elas venham até você. Mas também já ouviu essa outra, bem menos colorida. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. E é exatamente nessa contradição que eu quero começar esse vídeo com uma pergunta honesta. Por mais que você deseje o sucesso e a prosperidade, o quanto você tem vivido se esforçando e perseguindo, em vez de cuidar do seu jardim e atrair essa riqueza e essa prosperidade? Quantas pessoas cresceram com a sensação de que desejar riqueza é difícil, ou pior, até é perigoso, de que prosperar é vaidade, ou de que vender é manipular, e de que querer liberdade financeira é de alguma forma errado? Eu lembro de uma situação emblemática. Foi quando eu disse para mim mesma que precisava mudar esse jogo interno. Foi quando entrou o melhor resultado financeiro que eu já tinha tido até então na minha vida. E ao invés de eu me sentir em paz, eu fiquei muito ansiosa. Tomei decisões ruins, gastei de forma extremamente compulsiva, sem clareza nenhuma. Quase como se eu precisasse me desfazer com urgência daquele resultado. Na época, eu realmente não entendia. Hoje eu entendo com clareza o que aconteceu naquele momento. Eu estava, sem saber, me livrando do dinheiro, porque era extremamente desconfortável manter aquela energia. E o mais insano foi quando eu percebi o quanto eu me sentia aliviada me livrando do dinheiro, o que na verdade seria a minha segurança. Talvez você nunca tenha tido essa contradição tão clara. Talvez esse bloqueio nem seja consciente e esteja disfarçado de autossabotagem ou algum tipo de procrastinação que você nem sabe de onde vem. Eu sou Jaqueline Figueiredo, psicóloga. Há mais de uma década eu estudo comportamento humano, neurociência e tomada de decisão. E acompanho líderes em empresas familiares, também profissionais em desafios reais de crescimento e prosperidade. E quanto mais eu observo esse tema, mais eu percebo. As pessoas não estão travadas por falta de potencial. Elas estão travadas porque para o sistema interno delas, prosperar é confuso e parece perigoso. Hoje eu vou te conduzir por 5 camadas desse bloqueio. Primeiro, crenças espirituais. Segundo, padrões inconscientes de lealdades familiares. Terceiro, o cérebro em modo sobrevivência. Quarto, as leis da economia. E o quinto, como alinhar esses 4 na prática. E se isso faz sentido para você, já comenta aqui embaixo. Quero destravar. Já aproveita também e se inscreve no canal, porque é exatamente esse tipo de conversa que a gente já tem por aqui. Então vamos lá, vem comigo. Camada 1, crenças espirituais. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é uma das frases mais incompreendidas da história. Ela não fala do tamanho da sua conta bancária. Ela fala de desapego. Quantas vezes a sua mente carregada de culpa e escassez já te puniu só por você desejar liberdade financeira? Preste atenção, a culpa ela gera autojulgamento e quando você se julga, o inconsciente cria autossabotagem. Você cria problemas do nada só para impedir as ações que te fariam prosperar. O problema nunca foi possuir recursos, o problema é ser possuído por eles, é ser dominado em vez de dominar. Mas antes de falar de riqueza, eu preciso também trazer uma palavra extrema oposta e que costuma trazer muita confusão por causa desse contexto religioso. A palavra pobreza e também o conceito humildade.
No sentido comum, pobreza é faltar o necessário: comida, moradia, dignidade. E é importante dizer isso com clareza. Jesus nunca defendeu essa pobreza. Ele nunca pediu para ninguém viver na miséria. A pobreza que ele ensinava era outra. Era uma pobreza de arrogância, de apego, de ego. Porque ser pobre de orgulho é estar livre da arrogância, do controle ou de uma necessidade de se sentir superior aos outros. O que é justamente o contrário do que a gente imagina. Não é não ter dinheiro, é não deixar o dinheiro virar uma identidade. E por que que o erro mais comum é associar de forma inconsciente humildade com pobreza, escassez com bondade, ou, por exemplo, riqueza com arrogância? Então, quando você começa a prosperar, vender mais, cobrar melhor, se posicionar, a culpa vai aparecer. Porque você sente como se estivesse se afastando de um Deus punitivo, de uma crença religiosa de que isso está errado. Porque a pergunta não é se você pode ter dinheiro e ser humilde. A pergunta é: eu quero dinheiro para inflar o meu ego e esconder feridas e um senso de inferioridade? Ou para eu construir uma liberdade para mim e para minha família? Porque a escassez, ela não é prova de virtude. Porque quando a Bíblia, por exemplo, diz, busca primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, isso não significa simplesmente cruzar os braços. Significa colocar o eixo no lugar certo. Primeiro a consciência e o amor. Depois, como consequência, os recursos. Por exemplo, o próprio rei Salomão, principal autor de Provérbios, foi um dos homens mais ricos que já existiu na humanidade. A questão nunca foi escolher entre Deus e a prosperidade. A grande virada de chave é decidir se essa prosperidade, se a sua prosperidade está ou não subordinada à sua consciência. Camada 2. Padrões familiares. Agora nós entramos numa camada mais profunda. Muitas vezes a sua culpa de prosperar não vem da religião ou da espiritualidade. Vem de pactos silenciosos do seu sistema inconsciente familiar, de dores de escassez que os seus antepassados viveram. Vem de frases inconscientes gravadas como rico é arrogante, dinheiro estraga as pessoas, somos pobres mas somos honestos. Não voa muito alto para o tombo não ser grande e, sem perceber, o seu cérebro registra. Porque para pertencer a esse sistema, eu preciso inconscientemente continuar parecida com ela. E é aqui que nasce a culpa silenciosa. Você ganha mais e sente um desconforto esquisito. Faz um faturamento alto e de repente encontra um jeito de se livrar daquele dinheiro, por exemplo. Isso não é irresponsabilidade. É o inconsciente gritando que você não tem autorização para estar nesse lugar. Ou você será, de alguma forma, excluído. A verdade que pouca gente admite é que muita gente não tem medo de fracassar. Tem medo de dar certo e perder o pertencimento. Isso é inconsciente, porque fracassar dói, mas mantém você no colo do clã. E prosperar exige que você mude quem você é. Biologicamente, o nosso cérebro odeia a diferenciação do nosso grupo, do nosso clã. Funciona igual aqueles experimentos com os primatas. Se o macaquinho ele tenta pegar uma banana ou um recurso diferente do resto do grupo, ele toma um pau do bando. O grupo bate nele porque a ousadia de ser diferente é vista como uma ameaça à sobrevivência do clã. Com os humanos é igual. Se diferenciar traz a sensação de que estamos fazendo algo errado, porque internamente o cérebro interpreta essa diferença como uma ameaça de exclusão. Uma voz inconsciente lá no fundo pergunta: se eu for além, o que acontece comigo? Outra situação, pensa comigo. Um exemplo que você já deve ter visto no mercado ou até na sua própria casa com o seu próprio filho. A criança pequena que faz questão de carregar uma sacola pesada de compras. Ela fica brava se você não deixa. Ela quase se machuca, mas ela quer carregar o peso dos grandes para ver a mamãe e o papai felizes.
Mas honrar não é carregar o peso dos maiores dos seus pais, por exemplo. É dar um sim para tudo que foi, sem tentar consertar o passado e nem bancar o salvador de todo mundo. Porque você pode respeitar os seus pais sem permanecer preso aos mesmos pactos de miséria, pode prosperar sem se colocar acima de ninguém, pode enriquecer sem abandonar a sua família. E você não precisa se diminuir para caber na expectativa de um sistema. E não precisa passar necessidade que ainda pertence a esse sistema. Só que tudo isso é inconsciente. E para compreender tudo isso, nós vamos agora para a camada 3. O cérebro em modo sobrevivência. Se isso está fazendo sentido, já comenta. Eu quero um novo caminho neural. Comenta aqui, eu quero um novo caminho neural. Porque aqui está a chave mais importante desse vídeo. O seu cérebro, ele não busca prosperidade. Ele busca segurança. Novamente, o seu cérebro não busca prosperidade. Ele busca segurança. E é por isso que existe uma dualidade viva aí dentro. Racionalmente você diz, eu quero crescer. Mas na prática, adia a estratégia, foge da venda, evita se posicionar, não olha para os números. Porque se na sua história o dinheiro foi associado à culpa, briga familiar ou mesmo medo de abandono, o seu sistema nervoso interpreta a riqueza como ameaça de morte social. Mesmo estudando todos os dias, se o inconsciente aprendeu que o sucesso vai te afastar de quem você ama, ele dispara respostas automáticas de autoproteção. Procrastinação e autossabotagem, culpa esquisita na hora de cobrar, medo de ser julgada como arrogante, gastos impulsivos e fuga dos números. Isso tudo não acontece porque você é incapaz. Acontece porque o cérebro prefere o sofrimento conhecido da escassez do que o risco do desconhecido na abundância. Por isso, o seu cérebro precisa de uma atualização de identidade. E isso não muda só com pensamento positivo. Porque identidade se atualiza com consciência, uma regulação emocional e novas experiências consistentes na linha do tempo. Porque o trabalho real não é repetir, por exemplo, eu mereço ser rico, é perguntar: que parte de mim ainda acha perigoso prosperar? E fazer algo em relação a isso. Ou que parte que confunde lucro com pecado, você precisa ensinar para o seu cérebro que a prosperidade é um lugar seguro. E como fazer isso se ele sabota as suas ações práticas? O grande desafio é hackear o sistema usando estímulos visuais e emocionais, porque o cérebro não diferencia muito bem o que é real do que é vividamente imaginado. É aqui que entra o poder de ferramentas como o quadro dos sonhos, mas de forma neurocientífica. Você precisa visualizar o seu objetivo e, mais importante, sentir a emoção da vitória com clareza, como se você já estivesse lá, porque o seu cérebro precisa registrar imagens fortes e emoções fortes do que você ganha ao crescer. E também visualizar o custo doloroso do que você perde se continuar no mesmo lugar. Ele precisa entender que o resultado do crescimento é infinitamente melhor do que a falsa segurança da escassez. Outra questão também extremamente importante é que ele também precisa visualizar você percorrendo esse caminho para que ele não se contente de ver você lá, mas continuar com você no mesmo lugar. Então, o processo de transição a esse crescimento e a transformação que vai acontecendo no seu sistema neurobiológico de percepção da realidade, aonde você não se vê de alguma forma sendo excluído do seu sistema, vai dando a ele uma segurança para percorrer o caminho rumo a você se tornar diferente, por exemplo, do seu clã. Porque ele precisa entender que esse resultado de crescimento é infinitamente melhor do que a falsa segurança da escassez de hoje. E se você chegou até aqui nesse ponto do vídeo, parabéns, porque eu vejo que você realmente quer destravar a sua vida. E se você lembrou de alguém ou de algum amigo ou de algum familiar que vive se sabotando exatamente assim, clica no botão e compartilha esse vídeo com ele agora mesmo.
Porque agora nós vamos entrar na quarta camada para atrair essa tal prosperidade com consistência. Então, camada 4, as leis da economia. Vamos aterrissar os nossos pés no chão. Existe uma quarta camada que ela é implacável. As leis da economia. Você pode gostar dela ou não, mas ela manda e não negocia com ninguém. A matemática da vida real, ela é simples. Receita precisa ser maior que a despesa. Sem margem, o negócio morre. Sem vendas, não existe caixa. Grave isso. Uma fé não vai substituir um fluxo de caixa. Um propósito é um motivo muito bonito, porquê de tudo, mas não substitui a margem do negócio. E o lucro não é uma palavra má. Lucro é o oxigênio operacional. Pensa comigo. Ninguém se sente culpado por respirar. Mas eu já liderei inúmeros projetos onde pessoas incríveis se sentiam profundamente culpadas por precisar focar no lucro. Parece loucura. E aí que está a armadilha mental. Sem lucro, você nunca vai realmente construir valor real, porque você nunca vai conseguir escolher os seus clientes, você vai virar refém dos seus clientes. Bondade, honestidade e fé são virtudes humanas, mas não substituem gestão e nem funil de vendas. E isso não diminui a sua espiritualidade, muito pelo contrário. Espiritualidade madura nos torna mais responsáveis pelo que nos foi confiado. Tempo, talento e recursos. E se você, por exemplo, se você é CLT, o seu papel é aumentar a sua percepção de valor. E se você é empresário ou deseja empreender, o seu papel é compreender as bases da gestão e da economia financeira do seu negócio. Estruturar, por exemplo, a área comercial e entender a sua margem. Se você tem algo incrível, mas não sabe vender, você vai quebrar. Não porque há um castigo divino, mas por pura lei de causa e efeito. Então a pergunta que eu deixo para fechar esse quarto pilar é: você está disposto a parar de deixar a sua prosperidade na mão do acaso? E finalmente aprender as regras do jogo financeiro? Então agora vamos à camada 5, alinhando tudo. Porque se a prosperidade não é só dinheiro, mas consciência, cérebro, família e economia, por onde a gente começa? Por uma palavra: alinhamento. E não é o alinhamento dos astros. Deus no lugar de Deus, dinheiro como recurso, família como base e cérebro como seu aliado e você como protagonista responsável pela sua realidade. Vamos a 5 passos práticos para esse alinhamento. Primeiro, reconcilie prosperidade com espiritualidade. Você não escolhe entre Deus e dinheiro, escolhe quem governa quem. E esse é o grande segredo. Segundo, cure as suas dinâmicas familiares. Não prospera quem carrega mágoas, dores não curadas, traumas, raiva, rancor, porque honrar a sua história é o exercício de aceitação e humildade. O passado não muda, mas você pode aceitar a sua origem e construir com honra um destino diferente sem repetir a escassez. Você nunca deixará de pertencer, só não precisa repetir os mesmos erros. Terceiro, ensine segurança ao seu cérebro com ações pequenas e repetidas. Guardar parte do que ganha, falar de lucro sem culpa. Quarto, respeite as leis econômicas. Pare de fugir dos números, pare de fugir da realidade material. Olhe para receita, despesa, margem, caixa, vendas, porque aquilo que você se recusa a olhar passa a governar você no escuro. Quinto, transforme os seus talentos em produtividade. Multiplicar o que você recebeu não é vaidade, é dever. E para te ajudar a digerir tudo isso, eu vou te fazer 4 perguntas sinceras. Para que você quer prosperar? Escreve. Para que você quer dinheiro? Para que você quer liberdade financeira?
como você pode prosperar usando os seus dons reais. Porque no fim das contas, a prosperidade nunca foi uma questão só de dinheiro. É uma questão de alinhamento. E agora eu preciso te dizer uma coisa com toda sinceridade. Tudo que eu expliquei até aqui te dá clareza. Você agora entende onde está o bloqueio. Se é espiritual, se é familiar, se é cerebral, biológico, de crenças ou se é de gestão financeira. Mas entender não é o mesmo que destravar. A clareza ela é um mapa, mas para sair do lugar você precisa atravessar o caminho e sentir ele. E esse caminho não é só racional. As crenças que travam a sua prosperidade, elas não moram na sua cabeça. Elas moram no seu sistema nervoso emocional, na sua emoção, no seu inconsciente. E é exatamente por isso que só entender não muda nada na prática. Você precisa acessar e reprogramar onde a crença realmente vive. Por isso, eu criei a sessão de desprogramação da escassez e reprogramação da prosperidade. Uma sessão guiada com múltiplas técnicas, incluindo a programação neurolinguística, a psicanálise, entre uma série de ferramentas, uma sessão em vídeo com no máximo uns 20 minutos, onde eu te conduzo passo a passo com pausas para você encontrar exatamente onde cresceu a sua crença limitante financeira e começar a mudar essa crença ainda durante a sessão. Não é um curso longo, não é uma mentoria de meses. É uma única sessão, uma única ferramenta de desbloqueio mental em uma sessão gravada para você fazer na hora que desejar. Você assiste, eu te conduzo, você que faz o trabalho interno no seu tempo. O link está no primeiro comentário fixado. E para você que chegou até aqui, tem um bônus. E a palavra-chave é prosperidade, tudo maiúsculo. E você paga apenas R$ 39,90. Um investimento simbólico, porque eu quero que o máximo de pessoas possíveis tenha acesso a essa ferramenta. Lembre-se, prosperidade tudo maiúsculo. Porque a verdadeira abundância começa quando você descobre que a pergunta real nunca foi: eu posso prosperar? A verdadeira pergunta é: eu estou disposto a me tornar uma pessoa de sustentar a prosperidade com consciência e valores e atrair ela, em vez de perseguir? Porque sim, você pode ter Deus no centro, o dinheiro como recurso e uma consciência como guia, mas acima de tudo uma responsabilidade como caminho. Se esse conteúdo fez sentido, já se inscreve no canal. E se você se lembrou de alguém que isso fez sentido, já compartilha esse vídeo agora. E para eu saber que você está assumindo o comando da sua realidade, comenta aqui embaixo: desejo prosperar com consciência. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.